De lado, né? Está conectando aqui no Facebook ao vivo. Vamos entrar ao vivo, hein? Ó, tá contando, vai entrar ao vivo, hein? Tá. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui, conforme nós falamos, né? Na quarta-feira, não, na quinta, desculpa, na quinta-feira, né? Houve um problema de conexão e nós vamos estar aqui hoje, agora nesse horário, conversando com Jamaica das Luas. Eu conheço ele como Ney, mas ele vai explicar também por que o nome Jamaica da Lua, né? Porque onde ele foi batizado com esse nome. E eu vou chamar ele aqui para a gente conversar um pouco sobre essas memórias culturais, né, que ele tem do Acari, sobre um pouco do jongo contemporâneo, como é que ele se envolveu, né, como foi o envolvimento dele nessa atividade cultural a partir, né, do momento que ele viveu, né, isso, né, no Acari, né, Jamaica da Lua. Então eu vou chamar o Ney para ele falar um pouco dele, falar um pouco da história dele, como ele chegou no Acari, né? Se ele nasceu... Tem até uma divergência na minha família, né? Porque, quando eu falei na live passada que você nasceu no hospital. Eu nasci no hospital da Afeganistão, na Vila Militar. E aí eu falei assim, minha mãe falou assim, porque a tua prima que nasceu na Cari com a parteira chamada Mila, né? Então tem pessoas que realmente nasceram dentro da Cari com a partir da parteira, né, chamada Mila, e eu nasci, mas a forma de nascer, né, quando, tipo assim, foi bebezinho para Acari. Eu não sei se o Ney chegou no Acari bebê, isso ele vai contar aqui para a gente, né? O Jamaica vai estar contando isso para a gente aqui, então eu quero pedir que ele se aproxime aí da câmera para poder falar. A palavra é sua, Jamaica. Então, eu não cheguei lá muito criança, né? Eu morava em Irajá, na Avenida Brasil, e eu passei um bom tempo em Irajá. Aí depois eu tive que mudar para a favela de Acari, mas ainda bem garoto, né? Bem magrinho, bem pequeno, e chegando lá em Acari, depois a gente teve que mudar de novo também. Aí depois fomos morar em outro lugar e depois a gente voltou de novo para Acari. E não foi muito difícil se adaptar na favela. O problema era que a gente morava num apartamento e esse apartamento era uma classe bem mais, um nível, né, superior. E na favela, quando a gente chegou, assim, foi um choque grande. Porque você sai de um bairro, né, como Irajá, que é um bairro até hoje que não tem muita violência, é um bairro bonito, excelente, e eu morava em apartamento, eu descia e estava no campo de futebol. Então, e do campo de futebol ia para o apartamento. Então, a vida nossa era essa. Aí depois tem essa mudança muito grande de você sair de Irajá e ir para Acari. Mas depois a gente foi se acostumando. Você lembra mais ou menos que ano foi isso que você mudou do Irajá para o Acari? Que ano que foi? Olha, esse negócio de data, assim, o número... Foi década de 60, 70, você lembra? 71, por aí. 71, isso eu lembro. Aí, quer dizer, quando a gente chegou lá em Acari, foi assim, tudo muito... Era um mundo novo. Era uma coisa totalmente, né, diferente de você estar morando em Irajá, entendeu? Mas, como eu gostava de futebol, sempre gostei de futebol, meu sonho era ser jogador, aí eu conheci essa parteira que você falou, agora eu lembrei muito bem dela, pelo Jorge da Mila, meu Peraí, eu vou segurar outra aqui. Espero que ele esteja bem. Você lembrou do Jorge da Mila? Você lembrou dele? Sim. Se emocionou? É porque nosso sonho era ser jogador para tirar a nossa família da favela. Mas era muito difícil. Era muito difícil a gente ser jogador naquela época. Mas a gente foi levando, e passamos muitas tábuas juntos, eu e ele.
Ele não saía da minha casa. E a mãe dele também era excelente parteira. Todo mundo ali passou, né, pela dona Mila. Aí, mas a gente foi tocando o barco. Ele chegou a jogar no Botafogo, Campo Grande, ainda chegou a ser jogador, chegou no Maracanã, como eu também cheguei. Só que depois as coisas complicou, foi ficando mais difícil, entendeu? Uhum. Mas foi um momento muito bom também, é uma lembrança muito boa de ter passado ali, morado ali na favela, entendeu? Eu aprendi muito, foi vários degraus na vida para chegar até onde eu estou, até hoje. Tem muita gente que não me conhece, para chegar até hoje, aonde eu estou, porque muitos amigos meus lá na favela, eles não estão vivos. Né? Uhum. Desenvolveram outro caminho, eles partiram para um outro caminho, para uma outra vida, para uma outra situação, e eles não estão vivos. Eu acho que nessa época só o Danilo que deve estar vivo. Eu não sei. Não. Se ele tiver, a gente pode até ver o pessoal que está assistindo aí, tem muita gente do Acari que está assistindo essa live agora aí, né? Se ele tiver, a gente fala aí, Damila, dá um oi para a gente, fala conosco, né? O Ney está com saudade. E, então, assim, essa sua infância, sua chegada na Acari, né? Essas relações de amizade que você teve, esse sonho do futebol, né? Como você está dizendo aí. E também você tem uma história, né, de envolvimento com a música. Como é que isso aconteceu? Conta um pouco aqui para o pessoal. Eu sei um pouquinho porque você já conversou comigo, né, que o teu pai também era músico, não é isso? E esse envolvimento com a música, como é que se deu esse teu envolvimento com essa parte cultural? E como é que isso aconteceu lá no Acari? Conta para a gente a história. Então, lá no Acari, porque tinha uma família que eles eram muito envolvidos na Folia de Reis. Eu não sei se você lembra desse pessoal que era lá no final da favela. Corinto, seu Corinto. Isso aí. Aí tinha essa família aí. Então, eu achava muito legal quando eles vinham lá para frente, né? A gente morava mais na frente, eles moravam no final da favela. E eu achava muito legal, vinham os palhaços, vinham as crianças. A família vinha toda brincando com a Folia de Reis, que é um legado muito forte, né? Que no Brasil, como a situação do Brasil culturalmente é muito difícil, naquela época eu já era muito envolvido, porque eu tinha no sangue, na veia, né, a cultura do meu pai também. Só que meu pai, minha mãe, queria que a gente estudasse, que a gente fosse ser outra coisa, que não fosse igual essas pessoas antigamente que gostavam de cultura, como esse seu hoje, que tinha a Folia de Reis. Meu pai tinha uma companhia de folclore também, e trabalhava com muita gente, ele gostava de cultura. Então, a minha mãe, ele mesmo falava, não, você tem que ser outra coisa, vocês têm que estudar, e não dá para você seguir como eles, né? Eles falavam, mas aquilo eu gostava muito, entendeu? Do meu lado ali, na Travessa Piracabu, tinha aquela curimba, não vou lembrar o nome dela, não, mas eu lembro o nome dos garotos, dos filhos dela. Ali tinha uma curimba, minha mãe falava, não passa lá perto, eu ficava lá escutando lá no barraco dela, que era de madeira e o teto de zinco, e minha mãe me batia porque ela me pegava lá, às vezes eu escutando ali os tambores, que eu gostava muito do ritmo, né? Os tambores. Aí, né, dona Nininha, acho que era o nome dela, da mãe de santo lá. Aí, quer dizer, minha mãe não queria, meu pai também queria que a gente estudasse e fosse outra coisa, que a gente não mexesse com cultura, entendeu? E aí como é que aí você vai na adolescência, como é que isso acontece lá? Como é que você acaba se envolvendo com a música? Foi lá a partir da favela mesmo? Foi lá no Acari mesmo? Teve algum bloco, algum bloco assim específico? O bloco, era o nosso bloco, era o nosso bloco que tu conhece, que nós fundamos, né? Naquela Qual é o época, nome do bloco? Conta aí para o pessoal. Peida na Colher. E como é que esse bloco foi formado? Peida na Colher. Eles estão rindo do nome aí, estão achando engraçado o nome, vocês ficam Peida na Colher. Mas fala por que era o Peida na Colher e como é que era formado esse bloco? Como é que eram os instrumentos? Conta para eles. Era lata, colher, né? Lata, colher, balde. Não tinha instrumento. O instrumento era a percussão. Era tudo na base do improviso, né? Então, cada um levava alguma coisa,
e a gente, quer dizer, a gente começava a bater, fazer bagunça, e o bloco foi ficando famoso, né? Ah, o peido na colher, peido na colher. Aí depois o pessoal achou que aquela galera que estava fazendo aquele barulho tinha muito talento, né? Aí levaram para uma outra rua, que você sabe que é a Rua Guaiúba. Eu tô falando um negócio aqui que muita gente não sabe disso, entendeu? Aí levaram a gente para Guaiúba, aí já era na frente de uma igreja, eu lembro, e depois já tinha uma cobertura, aí depois começaram a botar barraca, fazer isso, fazer aquilo, todo, cerveja, guaraná, bebida, não sei o quê. E o bloco foi pegando forma. Depois, nós do bloco já estava barrado, todo mundo barrado, já era outras pessoas, já tinha instrumentos, já tinha coisa toda. Depois, esse bloco sai da favela e vai para o outro lado, para Coelho Neto, lá no Vegas. Era um clube lá que tinha, né? Não sei se ainda existe isso aí. E estava meio que abandonado esse lugar. A gente jogava futebol de salão aí também. A gente ia para tudo quanto é coisa. O negócio de futebol era com a gente mesmo. Eu, Jorge Danilo, o Luiz, a família dele, a minha família, meus irmãos, a gente ia para tudo quanto é lugar. O Miúdo, o Valde, só o Valdir que não ia. Mas aí a gente estava sempre junto, né? E o Pedro da Colher ele passa a chamar Grêmio, era Quilombo. Depois desse nome de Quilombo, ele passa a ser chamado Grêmio Recreativo Arte Negra do Quilombo. Aí esse bloco começa a pegar uma forma, uma força tão grande que depois aí vem o Candeia para o Quilombo, já eram esses caras muito mais conhecidos, né? Uhum. Cartola, Camelão, Candeia, Bete Carvalho, João Sem Braço, Bete Sem Braço, a galera da Portela, do Império Serrano, aí depois esses caras tomaram de assalto num bom sentido. Graças a eles, Sim. né, esse bloco chegou aonde, né, nós chegamos até através da Bete, a saudosa Bete Carvalho, ela levou esse bloco para desfilar na passarela de samba na inauguração do Sambódromo. Esse bloco, o Quilombo, né, já o Arte Negra do Quilombo, desfilou lá na passarela, na inauguração lá do Sambódromo. Né? Aí depois eles tinham a quadra deles, do outro lado lá de Acari, que era a Fazenda Botafogo, que aquele povo lá, eles nunca gostaram da gente, que era da favela, mas... Tinha uma rivalidade, porque era da favela e do outro lado? Você percebia que tinha uma rivalidade? Aquele neguinho da canela fina, toda cinzenta, entendeu? A gente era tudo magrelo, mas a gente era de boa, entendeu? E depois aí veio aquela quadra, do outro lado, aí na Fazenda Botafogo, e também a gente tinha o campo do União, que era do outro lado, que o pessoal tirou esse campo nosso para botar essa favela aí, que é esses prédios que tem ali. No Amarelinho que você está falando? Não. No Amarelinho já existia já. Não, na Fazenda Botafogo. Na Fazenda Botafogo mesmo. Tá. Foi a construção da Fazenda Botafogo. Os prédios da Fazenda Botafogo. Tá, entendi. E você, então, você ficava entre o futebol, né, com o Jorge Damila aí, com o pessoal, né? Mas tinha uma fábrica também ali, a Formiplac. Quem trabalhava na fábrica? Então, o meu irmão, ele trabalhou muito aí, né? Porque aí na frente da Formiplac, antigamente, também era um campo de futebol nosso. Não, a gente não tinha tempo ruim. Onde tinha um espaço, um quadrado pequeno que fosse, a gente botava lá uma bola lá de meia, de pano, e a gente gostava muito de futebol. Eu sei que eu chegava em casa com a canela, né, inchada, cheia de sangue. Hoje em dia, esses caras estão ganhando trilhões e trilhões, meu irmão. Não pode nem, sabe? A gente chegava com a canela, no outro dia tinha jogo, a gente ia jogar. E também teve uma passagem muito... Eu não posso deixar de falar aqui, mas eu vou falar o nome dele, porque também ele foi um grande amigo meu, o Cid Acari. Né? A gente tinha a Falange, eu joguei na Falange, né? Porque eu gostava muito de futebol. E eu sempre me cuidei, fazia exercício, e cuidava, né? Estava bem, dormia bem, só bebia suco, nem refrigerante eu bebia.
e eu cheguei a fazer parte do futebol dele, né, do time dele, que era a Falange Vermelha. Então, nosso time era invencível, ninguém ganhava a gente ganhava todos os domingos, ele ganhava. E vocês jogavam, e como é que era esse campeonato? Era com as outras favelas? Vocês jogavam? Não era assim um campeonato de favela, entendeu? Hoje já tem, mas era tipo, eles faziam um contato e, por exemplo, a gente jogava contra o time do Escadinha, por exemplo, né, lá na Vicente de Carvalho. Aí depois a gente jogava contra o outro, lá na Mangueira, a gente jogava, então a gente ia só jogando assim, mas era esses bairros mesmo, né? Inhaúma, tem muito bairro que a gente saía jogando, os caras convidavam a gente saía da favela e ia jogar na favela deles. Depois eles vinham na nossa favela, entendeu? Era um jogo de ida e volta. Então sempre tinha isso. Mas era uma coisa muito gostosa, era futebol, o melhor ganhava, entendeu? E todo mundo amigo, depois era festa na favela, aí você já sabe como é que era. Eu não sei como é que era, não. Eu era criança nessa época. Eu era um bebê, eu não lembro de nada disso. Por isso que eu quero conversar com vocês sobre essas histórias. Quero que vocês é que tem que contar essas histórias, porque eu estou aqui como mediadora, para ouvir as histórias, né, as subjetividades, a construção dessa história que vocês viveram, né? Assim, eu também vivi, mas eu era criança. Tipo assim, essa questão... Eu lembro que vocês jogavam futebol, isso eu lembro por causa do Miúdo, né? O Miúdo é casado com a minha pai, eu lembro que ele gostava muito de futebol, essa questão do futebol era uma coisa bem presente, eu acho que até hoje, né? Os meninos, os adolescentes, as crianças gostam muito de futebol. Futebol, né, era uma coisa... Eu lembro da Formiplaque também, lembro do peido da colher do bloco, eu lembro da gente... Às vezes, sempre ligado ao futebol, às vezes eu lembro mais, estava até conversando com a minha irmã, com a Vanise, que a minha tia Célia, né, quando teve uma Copa do Mundo, a gente sempre quando o Brasil jogava, o Brasil ganhava, a gente saía no bloco para poder festejar. Isso eu lembro, entendeu? Mas eu era criança, né? Não, acho que criança entrando para a adolescência, né? Então, assim, essa vivência que a gente tem é mais de participar mesmo da festa, né? Não assim só. Lembro das festas juninas que tinha. Isso eu lembro também. Lembro que tinha as quadrilhas, festa junina, não sei se você lembra, as pessoas dançavam muito a festa junina, né? Tinha esse bloco, essa escola de samba. Eu lembro do quilombo também, que a gente ia lá, a gente atravessava, né, para as festas que tinham lá no quilombo. Isso eu lembro também. Mas, assim, essa formação, dessa história, quem participou da formação, como é que era, os instrumentos, essas coisas, essa lembrança é mais... Por isso que eu estou conversando com você, né? Para a gente poder contar essas histórias, essas histórias vividas, né? Nesse tempo, né? Dessa positividade, né? Porque o Acari, nesse período, como você falou aí, né? Foi muito conhecido pela mídia, pela estigma da violência né? Da favela. Aí você está trazendo um outro lado, um lado mais da ludicidade, do lúdico, da cultura, do movimento cultural, né? Como que isso, da relação de amizade, como você era amigo do... Eu lembro perfeitamente do Jorge Damila, é uma pessoa que é uma figura que marca bastante também, porque pela questão do futebol com os adolescentes, eu lembro bem dele também, entendeu? Lembro de você, né? Porque você é o irmão do Miúdo, né? Então, eu lembro que você também ia lá em casa, passava. Então, eu tenho essas lembranças, entendeu? Então, a gente está aqui hoje para resgatar um pouco dessa história cultural, né? E que marcou a sua vida, tanto que você até se emociona, né? Em lembrar, né? E como é que você começou a tocar os instrumentos? Quem foi que te ensinou? Eu estou segurando aqui o máximo, né? Porque é muita coisa. Uma outra, Vânia, para não passar batido, você ali tinha uma igreja católica, ali na rua Piracambu, que tinha uma entrada, que a gente chamava lá de Bequinho, né? Beco Viela, que era da família da Dona Neuza, e ali tinha um quintal muito grande. E eu não sabia, eu via vários negão, aqueles pretos, já tudo, entrava vários pretos ali naquele beco, e ali rolava um samba feijoada, quase sempre. E depois de adulto, eu fui saber que era o fundo de quintal que estava já
já começamos ali, entendeu? Isso tem uma história também desses caras, no fundo de quintal, esses caras que estão até hoje, né? Graças a Deus, eles estão até hoje, eles conseguiram, né? Galgar muitas coisas boas. E eles já faziam a feijoada deles ali e tocavam samba. Então, a Acari tem uma história, né? Muito boa. Né? Tem a história também na vala lá, que a gente catava lá aquelas rãs para a gente comer, né? A galera catava para comer, tinha lá dentro do campo também, a galera ia pescar lá para se alimentar, né? Então, tem muita história boa ali, não é? Agora, depois vem aquela coisa da chacina, das mães de Acari, isso aí eu já acompanhei de longe, né? Que não estava aí, não estava com vocês aí. Mas, sobre a percussão, a parada dos tambores é do meu pai, que ele mexia com isso, eu também gostava muito de escutar, sempre perto de onde eu morava, sempre tinha uma curimba, né? Um terreiro, e quando eu escutava, já era, eu botava meu ouvido, isso foi ficando comigo, só que eu e o Jorge Danilo, a gente falava muito que a gente queria ser jogador. Nosso sonho era ser jogador, para tirar nossa família daí, que não sei o quê, para todo mundo ficar de boa, mas o tempo passou, né? Ele ainda bem que foi jogador profissional, eu cheguei a ser amador, né? O time também que eu joguei lá em Irajá chegou a disputar uma partida contra o Flamengo, na época era Dente de Leite, né? No Maracanã. O jogo foi até empate. E a gente fez o Fla-Flu, né? Que era uma preliminar do Flamengo e Fluminense no Maracanã. Então, nosso sonho era esse. Fora as outras coisas que a gente também era bagunceiro. Cara, agora eu fico pensando que a gente saía de Acari e ia buscar manga em Itaguaí. Você sabe o que é isso? Itaguaí é longe. Você sabe o que é isso? Eu estou imaginando que a gente não era anjo, porque a gente ia para o sítio dos outros pegar manga e levar tiro de quintal, de sal, tiro de sal na perna, que os caras davam de espingarda, porque a gente estava entrando no sítio deles para pegar manga, entendeu? Mas a gente trazia manga, comia manga e ainda trazia para casa. E depois a história do Ceasa, aí, que foi a nossa grande mãe, né? Chegou aí. Aí, sobre os tambores, tem a história toda depois de já ver que eu não tinha mais como ser jogador. Eu desisti de ser jogador do Rio, aí eu fui para São Paulo, tentei no Palmeiras, nada. Depois fui para Brasília, nada. Minha mãe ficou chorando em casa, porque eu peguei uma mochila, uma bolsa, né? Que eu tinha ganho até do Gerson, canhotinha, que eu trabalhei também numa boutique em Ipanema. Ele tinha uma loja lá, eu cheguei a ganhar uma bolsa dele, ganhei chuteira, ganhei meião. Aí não deu certo jogar futebol no Rio, tentei em São Paulo, tentei em Brasília, e o Danila a vida dele já estava, né, sendo encaminhada, e ele sempre me incentivava ele, e aí eu não consegui nada com futebol, aí eu falei, pô, casa trabalhar, voltei para casa, comecei a trabalhar na favela. Você foi trabalhar em quê? Eu trabalhei na Rua da Alfândega, de vendedor de roupa. Só que eu não era só vendedor de roupa, eu fazia tudo, era serviços gerais. Aí, no final de semana, a gente ganhava aquela merreca porque tinha que ter comissão. E muita gente trabalhava no comércio, vendendo roupa. Eu não era bom vendedor, não, eu ganhava muito pouco. Era ruim de papo, assim, nunca fui bom. Mas negócio de dinheiro, eu sou muito ruim até hoje. Eu não pude ajudar a minha família até hoje, não sei ganhar dinheiro. E lá na Rua da Alfândega, eu conheci o Silvio Santos. Ele era camelô lá, ele trabalhava lá, entendeu? Trabalhava na Alfândega. Tu vê, se eu fosse igual o Silvio Santos, eu era amigo dele agora. Porque tu tinha uma outra tendência, um outro valor dentro de você, um outro desejo, né? Que era o futebol, que era a música, não era muito ligado. Você estava trabalhando porque o teu trabalho era mais para sobrevivência mesmo, né? Para manter a sua sobrevivência do que para enriquecer. O teu objetivo não era ser o Silvio Santos, não queria enriquecer.
É porque, não sei se você lembra, que eu morava do lado da Formiplac, né? Que ali tinha, o pessoal falava que a qualquer momento a favela ia explodir, porque ali tinha vários problemas lá nos tambores, com explosivo, e a gente morava do lado, né? Da Ainda tinha mais esse Poliplac. problema. A gente morava ali na Travessa Piracambu. Aí tinha um valão que cortava a nossa casa, então a gente falava, aí minha mãe falava, pô, vocês têm que trabalhar para melhorar aqui a casa, entendeu? Tinha uma vala que cortava a nossa sala, cortava a nossa cozinha, ia por dentro da sala, saía lá fora, entendeu? Aí a gente, pô, realmente tem que melhorar, mas ainda bem que eu acho que isso foi muito bom, foi muito importante, e eu também não estava querendo deixar de dar esse depoimento, ainda mais quando se trata você, pô, cara, você é da família, você é da minha família, meu irmão. Meu irmão não saía da tua casa, né? Sim, é Chegou, casado com a minha prima. exatamente, chegar onde ele chegou também, casou, trabalhou muito, sempre trabalhou, até hoje está Ele trabalhando, trabalha. entendeu? O cara é guerreiro. Ele Aí o lance da percussão, senão eu vou ficar, se eu for falar. Conta da percussão, porque vocês ainda têm que apresentar a música de vocês aí. Então, conta um pouco da percussão. Como é que você entrou na percussão? Que vocês ainda têm que cantar um pouco aqui, mostrar um pouco do jongo, não é isso? Aí a proposta hoje é mostrar um pouco do jongo. Isso. Então, vamos lá. Então, conta um pouco. Qual o tempo? Patroa, qual o tempo que está aí? Pode falar um pouquinho, fala um pouco da percussão e depois vocês cantam. Conta um Tá. pouco da história da percussão e depois vocês cantam. Então, a percussão veio daí, né? Eu acho que já estava na barriga da minha mãe, já gostava pra caramba. E aí, com essa parada do futebol, a gente não tinha condição de estudar, era muito difícil estudar música na época, era muito difícil, não é como hoje, né? Então, eu comecei a sair da favela e queria conhecer Santa Teresa, porque quando eu vi aquele bonde, né, eu ficava maluco com aquele bonde subindo, descendo. Aí teve um dia que eu fui de curiosidade lá em Santa Teresa. Aí eu fui conhecer Santa Teresa. Eu estava andando em Santa Teresa, aí passei por um casarão aonde estava rolando uma música ao vivo. Aí eu entrei nesse casarão, tinha uma recepcionista aí, e ela falou: "Você vai aonde?" Aí eu falei: eu queria ouvir e assistir essa música. Ela: "Não, aí é aula, está tendo aula de música." Aí eu falei: "Mas como é que é? Como é que é isso? Eu quero fazer parte." Eu conversando com ela, né? Garoto da favela, todo. Aí ela falou assim: "Não, você tem que se inscrever. Aqui funciona assim: você tem que se inscrever e você tem que pagar, que é para você estudar música." Aí eu falei, assim: "Mas não tem dinheiro para estudar." "Mas eu posso me inscrever e depois eu posso trazer o dinheiro da inscrição?" Aí ela: "Pode." Aí tudo bem. Eu não sabia que eu já era caô, formado, de 7-1. Aí o que aconteceu? Ela foi na minha. Mas eu não era, mas eu estava falando a verdade, que eu não tinha dinheiro, entendeu? Nem para voltar. Você queria se inscrever, né? Mas você queria. Aí eu me inscrevi sem dinheiro para estudar violão, né? Aí daqui a pouco me começa uma aula que era de percussão. E o que era que estava rolando? Jongo. E eu não sabia nem o que era jongo, só estava escutando os tambores. E o que é o jongo? O que é o jongo? Então aí eu vou te mostrar daqui a pouco. Tá. Só para passar essa parte da recepção. Como eu cheguei lá. Aí estava tocando, o mestre Darcy estava lá, dando uma aula de percussão. Aí eu falei assim: "Não tem como eu sair do violão, porque eu não quero estudar violão." Ela: "Pô, você não falou que era violão?" Eu falei: "Não, mas eu queria para percussão." Aí ela: "Aí tá." Eu fui para percussão. Quando eu cheguei lá, estava o Darcy, eu não conhecia ele, né?
Aí estava ele lá, o mestre Messias, estava o mestre Messias e o Darcy. Eles estavam dando uma aula de jongo, de percussão. O Darcy explicando sobre a família dele, que é a família Monteiro, lá da Serrinha. Aí começa a minha vida. Aí, quando eu olhei logo aqueles tambores, eu já fiquei logo doido para botar a mão ali, mas já tinha um grupo, né? Já tinha um grupo e tinha toda uma disciplina que só o Darcy tocava no tambor, só o Darcy, né? A galera que já estava com ele é porque carregava o tambor com o Darcy, entendeu? Tinha toda uma hierarquia muito... Nossa, eu aprendi isso. E para passar esse tipo de coisa hoje é difícil. Mas, enfim, eu comecei a estudar com ele um pouco de percussão, só que eu não sabia que eu estava fazendo jongo, entendeu? Aí já estava estudando jongo com o mestre Darcy da Serrinha. O tempo foi passando, depois eu já estava com um outro grupo, né? E o Darcy já estava com um outro grupo adiantado. Aí depois a gente foi quando a gente foi para Madureira, na casa do Darcy. Vamos fazer uma visita para a mãe dele, ela ainda era viva. Eu já estou com 65 anos, é muita história, mas eu vivi essa coisa gostosa do Rio, da favela, entendeu? Eu subi o morro lá da Serrinha, na época, com um grupo, o mestre Darcy estava lá, a mãe dele, e eu cheguei lá, a gente estava num terreiro, que era da avó Maria Joana, né? A mãe do Darcy, e os tambores estavam lá, e a gente foi fazer uma visita, e a gente acabou fazendo jongo também, entendeu? Aquele terreiro com o teto de frade também, que usava antigamente no Rio. A parada do Rio era... Rio antigo tem muita história, da época da Guanabara. Então, essa coisa bonita que o Rio continua lindo até hoje, claro, mas tem muita história também, né? Histórias boas. Aí a gente saiu da Serrinha, do morro da Serrinha, Madureira, e a gente voltava para Paula Matos, era esse bairro lá em Santa Teresa. E aí, cara, daqui a pouco eu já estava fazendo, sabe o quê? Música do filho, já estava fazendo música com bongô, nem sabia o que era bongô, porque a gente não tinha dinheiro para comprar instrumento, já estava com bongô de pendurado no pescoço. Aí a gente fazia nosso grupo para arrumar uma prata, porque os mais idosos já sabia como manguear, né, um dinheiro. E a gente começava a ir lá para o Largo das Neves, em Santa Teresa, Paula Matos, Curvelo, em Santa Teresa, a gente fazia uma música que a gente fazia. Eu lembro até agora. Era um cavaquinho, o cara cantava: vou com Deus e Nossa Senhora, São Pedro atrás, tocando viola, eu não vou, o cara falando assim, tu faz isso aqui, tá, e depois o chapéu, então, né, já estava rolando um dinheirinho, já dava para mortandela, já dava para me voltar para Cari, e aí eu fui nessa onda, fui. Aí depois o grupo do Darcy, o João, ele não tinha um grupo, porque o Darcy estava meio desanimado. Agora eu cheguei uns tempos aqui também ficar, porque você não consegue ter um grupo, você não consegue ter uma galera para você passar e a galera, né, dar continuidade no trabalho, no projeto. Aí o que acontece? O Darcy estava desanimado, eles chegaram a ir à França, foi o primeiro grupo que foi na França, eu não fui, não tinha dinheiro, não tinha documento, eu não fui, mas o Darcy levou um grupo falando de jongo, tocando jongo, foi para a França, aí depois voltou, quando ele voltou, deu uma caída, porque a galera lá de Madureira, lá da Serrinha, ninguém queria saber disso, era funk chegando, era outra coisa, o Darcy estava com um problema muito sério com o jongo, estava desanimado. Aí depois o Messias vai, traz ele de novo, dá uma injeção nele, leva ele lá para a escola de música Vila Lobos,
Muita gente que da antiga vai se lembrar disso que eu estou falando. E daqui a pouco o Darcy está dando aula de partitura lá em Santa Teresa, na Escola de Música de Vila Lobos, que era Rua Ramalho Portugal. Eu cheguei a estudar lá, mas eu não tinha dinheiro também para pagar. Eu tive que sair, nem tranquei a matrícula, nunca mais fui. Eu cheguei a estudar um pouco de teoria musical, muito pouco, que não deu para nada, entendeu? Aí depois eu saí e continuei aí teve a parada de vir para Angra, ainda assim começou a formar um grupo com o pessoal de faculdade, né? Claro, porque os pretinhos lá da favela tinham que estudar. Tem essa história tem até um vídeo que eles falam sobre isso. Os pretinhos da favela têm que estudar, têm que trabalhar, entendeu? Então não tinha como você viver só de música. Aí o João vai, aí os alunos vêm da faculdade, formam um grupo com o mestre Daci, né? A galera sabe o que eu estou falando, a galera aí, se estiver assistindo essa live, sabe disso. Aí vai para a Serrinha, estuda, pesquisa tudo sobre o João com o Daci, e o João pega, né? Pega fôlego de novo e eles começam a elaborar através tinha um patrocínio muito forte, que era da Petrobras, né? Vai ver esse negócio de Lava Jato. Projetos culturais, né? Isso. Aí o João chega numa situação muito boa. Estava entrando muito dinheiro, mas eu acho que até hoje, os jongueiros mesmo, nada. Eu me envolvi nesse movimento também. Era encontro de jongueiro. Eu cheguei até o 9º encontro de jongueiro. Então, eu não... Mas você acha que tem muita... O jongo, você acha que tem muita discriminação? Você estava conversando comigo, você falou que acha que tem muita discriminação do jongo, as pessoas não conhecem, não entendem, discriminam. Você comentou isso comigo. Por quê? Eu acho que é porque o lance da macumba. O pessoal está muito desinformado do que é o jongo. O jongo, ele está no terreiro, ele veio do terreiro, mas ele não é, né, não é macumba. É um estilo musical, é um ritmo diferenciado, até os toques, que não tem nada a ver com o candomblé, com a Umbanda, entendeu? Só que as pessoas estão desinformadas sobre o jongo. Eles teriam que visitar mais os quilombos, né? A gente tem aqui em Angra, por exemplo, tem o Bracuí, lá em Paraty tem o Capim, que nós fizemos parte. Depois, quando eu vim para cá, para Angra dos Reis, eu comecei a fazer parte, porque eu via jongo na praça. Eu falei, eu fiz parte no Rio, o mestre Daci tinha um grupo de jongo. Cheguei em Angra, tinha um grupo de jongo, né, de uma família que eu conheço. Fui para o Bracuí, fiz um trabalho lá também com o pessoal, com os quilombolas. Depois a gente leva esse projeto também para Paraty, porque ele já estava fazendo esses encontros de jongueiro. Chegamos até São Paulo, interior de São Paulo, e o jongo foi pegando força, entendeu? Eu não sei, mas lá na Serrinha ainda tem um grupo de jongueiro, porque há pouco tempo morreu a tia Maria, morreu algumas pessoas lá, né, os jongueiros, mas os mais novos, eu acho que continuam com isso, com o trabalho do projeto. O jongo tem uma origem africana, não é isso? Isso, né? Do batuque, do samba, né? Aí tem os tambores, tem os solistas, né? E aí talvez seja porque ele vem da origem da África, né? Ligado mesmo à cultura e à história do povo negro, né? E talvez seja por isso a discriminação e o preconceito que você fala, né? Que é a origem do samba, né? Dizem que alguns autores falam que é o samba de raiz, né? É isso, gente? Me ajuda aí. Então, o que se sabe aqui sobre o jongo e o samba. Uns falam que o jongo é o pai do samba. Tem muitas pessoas que falam que o jongo, que o Partido Alto, por exemplo, é primo do jongo. Então, mas tudo é a mesma coisa. Todo mundo bebeu nessa mesma vertente. Porque o jongo veio com os africanos, né, no
navios cumbeiros, e engraçado que o jongo só existe em Minas Gerais, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo. E parece que tem uma família lá não sei se é Vitória do Espírito Santo, que tem, só ficou aqui no Sudeste. É um legado, é um tesouro que ficou aqui. As meninas lá da Serrinha, elas sabem disso e elas falam. Foi um legado muito, muito importante. Foi um tesouro que nem elas sabiam, entendeu? Porque quando essa história do jongo, que a família Monteiro, a família do Darcy, estava mais ligada para a escola de samba para outras coisas do que propriamente para o jongo, né? Que de onde veio o Império Serrano, né? E mas lá no Acari tinha famílias também do jongo dentro do Acari, você lembra? Não, mas era Curimba. Era Curimba. O jogo ficou muito ali em Madureira, como é que é? Teve no Salgueiro, teve na Mangueira, teve na Congonha, Morro da Congonha, e tem uma passagem muito engraçada que tem uma menina que fala que o mestre da Serra foi muito esperto, que ele levou o jogo para a Serrinha, entendeu? E lá na Serrinha souberam valorizar muito. Por isso que o jogo existe até hoje, graças à família Monteiro e à avó Maria Joana, que segurou a onda do jogo, entendeu? Porque senão o jogo não existiria. Então, vamos tocar um pouco. Então, toca aí um pouco para o povo conhecer. Eu vou baixar aqui minha câmera aqui para vocês tocarem um pouco do jongo para o conhecimento aí, sabendo que o jongo é um estilo é uma arte, né? É isso? É uma arte, um estilo musical de origem africana que vem da Angola e traz a memória coletiva, né, do povo negro, né? Então, assim, a gente precisa, né, preservar essa memória coletiva aí. Vocês vão trazer um pouco desse jongo e você vai no jongo contemporâneo também, né? Tem uma nova leitura, não é isso? O jongo então, apresenta aí quem vai passar com você. É a Ana, né? Ana, João. Esse é o João? João é o produtor. É o produtor, tá? Ah, tá. E esse aqui que tá com a máscara aí do Flamengo, qual é o nome dele? Esse aí é o favelado lá de Linópolis. É o Tunai. O Tunai, Ana aí, ó. Então tá, com vocês aí. Vamos lá. Uma live cultural hoje aqui no meu Facebook aqui para relembrar aí as memórias. Isso, é para lembrar um pouco a memória lá da Serrinha, mestre da Serrinha, jongo da Serrinha. Mestre,
Mamãe foi pro jogo, papai. Mamãe foi pro jogo, papai. Mamãe foi pro jogo, papai. Mamãe foi pro jogo, lembrando, grande Darcy, lembrança, grande Darcy da Serrinha, família Monteiro, leva mais um ponto no jogo, homenageando aí, Darcy, abraço, beijo, Darcy, toda a galera aí do jogo, família Jogueira, na tua casa, quando tem muita madeira, meu cachorro é muito bravo, a mulher fala pra quê? Aquela roupa com meu nome, a perna tem sabor. Eu não vou na tua casa, quando tem muita madeira, meu cachorro é muito bravo, a mulher fala pra quê? Aquela roupa com meu nome, a perna tem sabor. Eu não vou na tua casa, porque tem muita madeira, meu cachorro é muito bravo, a mulher aquela roupa com meu nome, a perna tem sabor. Eu vou na tua casa, porque tem muita madeira, meu cachorro é muito bravo, a mulher para quê? Aquela roupa com meu nome, a perna tem sabor. Para quê? Eu não vou na tua casa, porque tem muita madeira, meu cachorro é muito bravo, a mulher aquela roupa com meu nome, a perna tem sabor. Agora vou aí levar um pouco do jogo urbano, certo?
Certo. Ó, deixa eu ler uns comentários aqui para vocês poderem escutar aqui o que o povo está falando aqui, os comentários para animar vocês. Ó. Deixa eu ler para você. O Helder falou assim: maravilha, valeu, parabéns, levantando a bandeira cultural na Ilha Grande, no Brasil. Bem-vinda à Choupana dos Músicos, portas sempre abertas. Né? O Gilvano falou: aí, mano, a Angela Maria quer que você vai tocar com ela. Tem bastante gente falando aqui. A Cilda falou: o som do tambor para mandar para longe a dor do genocídio do Estado com sua necropolítica. Toca mais um pouco. Toca uma sequência de mais marcantes para você. O tio Heraldo Faria, História Cultural de Acari, Raízes do Samba também. O Helder está falando. Então, aí, o povo está gostando aqui do som que vocês estão fazendo, dessa memória cultural coletiva. E eu quero agradecer, né, que vocês aceitaram o convite, se organizaram. Os 3 estão aí, os 4, né, porque o João também está aí. Eu quero muito agradecer e que vocês possam aí, agora mostrar aí o... E o Juliano também aqui atrás. E o Juliano também está aí atrás das câmeras. Olha aí, muito bom. Então, agora vamos aí agora ouvir o jogo contemporâneo. Muito bom. E aquela foto também, o Berini também, tem que agradecer que ele está me cobrando aqui, porque foi uma foto artística. Vai lá, mete bronca. Ficou ótima aquela foto, é verdade. Então tá, vamos continuar aí. Estão gostando, vamos continuar. Eu vou um pouco do Bumba Meu Boi, que é do tabaco, valeu? Tá Saideira. bom. Tá bom. Já vão encerrar? Saideira é para terminar? Vocês já vão terminar? Eu vou levar um pouco de Bumba Meu Boi. É que o cara aqui já está dizendo que a bateria tá ruim. Mas vamos embora. Jogo daqui qualquer um. Bora! Olá, acho que vocês congelaram. Será que a conexão caiu nesse momento? Vamos esperar eles retornarem aqui um pouquinho. Pô, eu acho que a conexão deles caiu nesse momento. Deixa eu falar com eles aqui, ver se eu consigo que eles retornem. Eu vou entrar em contato aqui com eles, ver se a gente consegue restabelecer essa conexão para que nós possamos voltar para que eles terminem mais a apresentação. Eu vou estar encerrando esse vídeo ao vivo, nesse momento, para que a gente possa retornar com eles, ver se eles conseguem restabelecer a conexão, que eles estão lá em Angra dos Reis, eles estão longe, vou ver o que aconteceu aqui. Mas muito obrigada a todos que estão assistindo essa live cultural
Ó, estão voltando. Ó. Ah, voltou. Estava aqui já falando, ai, meu Deus, voltou. Estava aqui agradecendo o povo. Então, caiu na hora do bumba, meu bem. Vocês podem tocar de novo? Que a conexão caiu na hora. Pode voltar a cantar de novo? Então, vamos lá. Beleza? Levar um pouquinho de bumba, meu boi, tabaco. Beleza. Matraca. Não, matraca você vai me chucar. É porque ele está mais longe. Pode me limpar aqui. Apareceu um pouquinho aqui, oi, gente, boa tarde. Ele é o
da origem ao meu pai. São João abriu a porta do povo agora. São João abriu a porta do povo agora. A chave do coração fez, São Benedito está pra senhora. Santo Antônio fez o casamento e São Gonçalo tocou a viola. A chave do coração fez, São Benedito está pra senhora. Santo Antônio fez o casamento e São Gonçalo tocou a viola. São João abriu a porta do povo agora. São João abriu a porta do povo agora. A chave do coração fez, São Benedito está pra senhora. Santo Antônio fez o casamento e São Gonçalo tocou a viola. A chave do coração fez, está pra senhora. Marílio, balancei meu maracá. Marílio, Marílio, balancei meu maracá. Reuni meu povo com meu batalhão pra tocar em Guarda Nova e
Vânia, eu não vou aguentar, porque meu pai, ele me deu uma música agora, que é uma toada, que eu não vou poder cantar. Me desculpa a todos vocês. É que essas coisas estavam presas comigo muito tempo. Tudo isso estava muito preso comigo. Só eu sei o que eu estava passando aqui depois que eu saí de casa, entendeu? Então, não vou poder. Eu tenho uma toada nova que meu pai. Eu fiz uma toada nova e eu não vou poder cantar, não vou seguir onda, porque para mim também esse trabalho, Bumba Meu Boi, isso tudo foi criado lá com minha família, com meu pai, com minha família é muito grande, está tudo envolvido, estão tudo envolvidos com isso. Meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse fazer parte da cultura, porque desde pequenininho, se eu tivesse um apoio, uma força deles, ou não sei de quem, para mim eu sei que meu caminho ia ser diferente, entendeu? Mas o que eu quis fazer isso para você, para minha família, e é isso. Eu te agradeço muito pela oportunidade. Todo mundo está aqui, entendeu? Eu não vou aguentar. Eu tenho uma toada que ela é muito nova, para mim é muito importante eu começar a fazer também toada, esse trabalho. A gente grava essa toada para você, tá com ele mais tranquilão. Porque ele está muito emocionado. Eu sei, mexe com as emoções, né? Mexer um pouco com a memória, com a história, trazer né, esses valores, o que viveu, porque viver uma vida no Acari, né, tem as suas dificuldades, os seus desafios, né? A falta de dinheiro e de sonho, né? Porque a gente não pode nem ficar assim, porque o pai e a mãe quer que a gente trabalhe, tem um estudo, porque, como você disse, né, a cultura não era valorizada e enfrenta, né, discriminação, né, preconceito. Até hoje. Então, até hoje que está passando. Entendeu? Então, a gente abre esses espaços aqui, né, que são espaços de memória, de coletividade, de construção da cultura brasileira, e porque faz parte da sua história e da história de muitos brasileiros também. Então, a gente vai encerrar, né, porque você está realmente muito emocionado. E eu quero agradecer, né, ao João, que está aí te assessorando, à Ana, ao Juliano, todo mundo que está aí por trás das câmeras, incentivar vocês a continuarem, não pararem. Né? O João ele tem um Instagram, depois eu vou compartilhar aqui na minha rede, que ele é músico também. Né? Ele toca, ele faz as músicas dele. Então, assim, eu vou compartilhar também para que tem povo que gosta de música, de jongo, né? Para que possa conhecer o trabalho de vocês e que vocês possam se fortalecer. Eu que agradeço vocês estarem aqui comigo nessa tarde, participando aqui dessas minhas memórias. É um projeto que eu estou trazendo de memória coletiva. Eu sempre estudei memória, né? Eu fiz mestrado, e no mestrado eu estudei sobre memórias, mas eu estudei a história da Federação dos Aposentados e Pensionistas. E agora eu resolvi falar um pouco da memória do lugar, né, que eu nasci. Eu não nasci lá, cheguei lá 3 dias, né? Deixa eu falar aqui para minha mãe não brigar comigo. Mas o lugar, né, que eu fui criada assim até a adolescência e que traz marcas profundas e trazer esse lado mais positivo também, essa positividade, essa potencialidade, entendeu? A ideia é trazer essa cultura que tem que se espalha pela cidade, essa interconexão também. Você falou do Acari, falou de Santa Teresa, falou da Serrinha. A cidade do Rio de Janeiro tá conectada, entendeu? E nem tinha nem internet nessa época, não tinha nada disso. Daí vocês tinham essa conexão, ou pelo futebol, né, e pela cultura. Né? A gente precisa usar também hoje esse espaço aqui para mostrar que existe história, existe cultura, existe subjetividade
E é isso, entendeu? Acho que eu estou falando demais, vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer vocês e vou colocar disponível depois quando vocês gravarem a nova toada, né? Vocês possam estar me mandando que eu divulgo no meu Instagram, nas minhas redes sociais. É isso. Muito obrigada. Outra coisa rapidinha é que você sabe que antigamente a gente não conseguia nada quando falava que a gente era da favela. Hoje eu estou assim, ó, de peito aberto, que meu coração está lavado, entendeu? Minha alma, meu corpo, meus dreads, está tudo lavado, porque a gente falar que era da favela, você não conseguia nada. A galera olhava, tá ligado? Já pensava que alguma coisa muito negativa ia acontecer. E hoje eu estou muito grato a essa favela de Acari, que agora tem esse hospital, já teve essa fábrica aí, já teve o futebol aí dentro, tem muita cultura, tem muita gente boa na favela, pessoas maravilhosas, teve parteira que fez muito mais do que várias maternidades, cobra de estudo, e muita gente morre lá também, entendeu? Essa favela, para mim, foi a faculdade da minha vida. Muito obrigado. Abraço aí, miúdo, Damiana, sua mãe, sua irmã, e todo mundo, meus sobrinhos que estão assistindo, e todo mundo daí. Valeu, abraço, Acari. Abraço, eu que agradeço. Estamos aqui, né? Deixa eu só encerrar, deixa eu mostrar aqui um livro, ó. Deixa eu mostrar esse livro aqui que eu estou lendo hoje, né? Se vocês conseguem ver. Esse livro, ainda temos Dublin, né? Dublin, sei lá como é que é o nome que fala isso aqui. Acho que é Dublin. Ainda teremos Dublin, que é o livro do Delei de Acaria. É o livro do Delei. É o livro do Delei de Acari, ele lançou agora, contando um pouco das histórias dele, quando ele foi lá na conferência em Dublin, na Irlanda. Ele conta um pouco da história dele aqui. Estou lendo esse livro, que eu recebi o livro, né? E dizer que eu estou aqui querendo receber mais pessoas contando as histórias de Acari. Queria convidar você que está me ouvindo aí, né? Que tem uma história para contar bonita, legal, né? Também pode ser também histórias, não só bonitas, mas também histórias, porque nossas histórias são histórias assim de tensões também, muitas vezes, né? Então, eu quero convidar vocês a estar participando aqui comigo. E no próximo, a gente vai estar com a Leandra, contando a adolescência dela no Acari, né? Então, gente, tchau. Até a próxima. Se precisar, é só me chamar, certo? Certo, combinado. Fala Mansa, aí que a gente está aqui na casa do Fala Mansa. Valeu? Valeu, combinado. Se precisar, Tchau. Tchau.